Pessoal, no coração do Docker ali, nós temos aqui o Dockerfile, né? O Dockerfile, ele é um arquivo, é uma receita, é uma série de comandos que vai definir o meu container, vai definir a imagem do meu container que vai virar o meu container. Antigamente, a gente fazia isso daí conectando diretamente no servidor e executando manualmente lá os comandos. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Até lá 2014, 2013, eu ia instalar um aplicativo em Ruby on Rails, eu tinha que conectar no servidor, instalar o Ruby, instalava o RVM, eu instalava o MySQL, configurava todo o MySQL para poder rodar a minha aplicação. E aí você configurava o Puma, né, o servidor que vai rodar ele. Você configurava o Nginx para poder fazer um proxy reverso. Isso aí, pessoal, consumia 4, 5 horas do dia para poder configurar um sistema, né? Então, você tinha toda essa problemática aí. Se eu tivesse que fazer uma mudança no meu sistema e eu fosse mudar algum parâmetro, eu teria que conectar em cada um dos meus servidores para poder ir lá e fazer esse parâmetro aí. O Dockerfile ele surgiu para acabar com essa ideia. Então eu não preciso mais fazer isso manualmente em todos os meus servidores. Eu vou fazer isso uma única vez no Dockerfile. Então eu vou definir quais são as bibliotecas que eu tenho que instalar, eu vou definir quais são os arquivos, eu vou copiar os arquivos para a minha imagem, eu vou copiar o meu sistema, as minhas configurações, eu vou alterar um ajuste ou outro aqui de algum sistema que já está pré-instalado. Então você já vai deixar tudo pronto. É como se fosse literalmente um script, uma rotina. E falar assim, ó, sempre que for construir uma imagem, por exemplo, do Mautic, do NTN, faça essas operações aqui. Ó. Essas operações definem o ambiente para poder rodar esse sistema. Então o Dockerfile, ele é utilizado para automatizar o processo de criação das imagens, né? E garantir que todas as dependências estejam incluídas na imagem final. Né? Você vai colocar tanto o código-fonte do seu sistema, como tudo que o seu sistema precisa. Né? Vou dar um exemplo para vocês, pessoal, bem simples, aqui da Promovo Web mesmo, né? A plataforma que vocês usam para navegar nos cursos ali. Ali é um sistema feito em Laravel, né? E lá dentro desse sistema eu tenho o Laravel, uma série de configurações, o servidor web, configurações do PHP, configurações do servidor web, configurações da aplicação, configurações do Linux, né? Para que tudo possa funcionar da maneira que eu espero. E tudo isso é replicável. Se eu quiser criar amanhã o mesmo servidor em outro lugar, eu faço isso em 10 minutos. Porque toda a minha regra de negócio, todas as minhas regras de ajustes não estão no servidor, estão dentro da imagem que está rodando o sistema. Então aí, pessoal, você ganha uma produtividade enorme trabalhando desse jeito. Né? As instruções, né, de um Dockerfile inclui lá você rodar, no caso de um Debian, né, o apt-get para instalar alguma coisa ou remover alguma coisa. Você copiar um arquivo de configuração, um arquivo de parâmetro, um arquivo de variável de ambiente. Você instalar sistemas, já copiar lá a configuração dele padrão, do jeitinho que você precisa. Você definir variáveis de ambiente para você poder customizar, né, o seu sistema. Então o Docker vai criar uma imagem pronta com todos esses parâmetros que você passou para o Dockerfile, né? Todas as bibliotecas que você usa, as dependências que você usa, as configurações e o próprio código-fonte do seu sistema. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de um Dockerfile bem simples, né? Então eu tenho aqui no meu exemplo, né? Eu vou sempre começar aqui de um from, ou seja, a minha imagem ela parte de uma outra imagem. No caso aqui desse exemplo, ó, eu estou criando uma imagem para mim, mas baseada, através desse from, na imagem oficial do Node. Então já vai vir com o Node instalado, configurado, com vários padrões ali. E eu vou utilizar, eu vou copiar o meu sistema, eu vou copiar o meu package.json, eu vou rodar um comandinho para instalar as bibliotecas aqui do meu sistema, eu vou copiar o código-fonte do meu sistema, eu vou definir qual usuário que vai rodar o sistema, né? Quais são as portas que eu vou utilizar para expor ali o meu sistema, no sistema do servidor web, por exemplo, né? E qual é o comando que vai ser usado para iniciar o meu servidor web ou qualquer outro sistema que precisa ser iniciado ali. Então aqui, no único arquivo, eu consigo definir o passo a passo que eu utilizaria se eu fosse fazer isso aqui manualmente no servidor, eu executar os mesmos comandos. A diferença é que eu estou criando uma automação aqui, eu estou definindo esses comandos nesse arquivo, ele vai compilar isso aqui numa imagem que eu vou utilizar para rodar o meu aplicativo. Né? Então, isso aqui, pessoal, é fantástico. Quem já fez um processo de deploy de uma aplicação no modo tradicional, vamos dizer, no modo antigo, né, de você ir lá e configurar tudo isso daqui, vai saber, vai entender esse processo aqui. Né? E aqui você consegue fazer todos os ajustes que o seu sistema precisa. Ah, eu preciso baixar um arquivo de um lugar e colocar aqui, eu preciso atualizar um repositório.
eu vou colocar aqui, eu preciso baixar esse arquivo, eu vou colocar ali. Você consegue fazer todos esses ajustes e ele vai deixar essa imagem pronta para ser executada, né? Então o Dockerfile é fundamental no ecossistema do Docker, tá? A gente vai ver, né? Vai ter um módulo mais específico aí sobre o Dockerfile, né? Aqui é só uma visão geral, mas entenda que ele é uma receita, ele é uma série de comandos que serão executados para poder criar o ambiente para rodar o seu aplicativo, tá? Então o Dockerfile aí, ele vai garantir que todos os seus containers rodem do mesmo jeito, com o mesmo padrão, com os mesmos recursos, né? E que você pode utilizar esse container em diversos lugares de maneira igual, né? Então o Dockerfile ele é fundamental aí dentro desse conceito do Docker.